Olá pessoal, daremos início à nossa quarta aula do Word Básico. Como eu disse, essa quarta aula basicamente nós vamos tratar da formatação de um texto e particularmente a formatação de um texto tem dois aspectos principais. Um, aqueles textos que envolvem a parte formal, que são os textos técnicos, e a outra que envolve o texto artístico. São dois gêneros. No que se refere à parte artística, é onde vai envolver uma boa dose da sua intuição e sua criatividade. Os textos formais ou técnicos envolvem já aqueles padrões que nós conhecemos, que são as cartas comerciais, que são os ofícios, enfim, são documentos que exigem um certo aspecto bastante técnico. Então, eu já separei aqui um texto, o qual eu vou dar aqui um Ctrl V, conforme já havia explicado para vocês, para que a gente possa trabalhar em cima desse texto. Vocês poderão estar selecionando um texto também aqui na barra do Office, no novo, e escolher qualquer um texto que você julgue interessante para estar trabalhando. Inicialmente, nós vamos trabalhar aqui na faixa de opções, na faixa denominada fonte. E vamos então aqui selecionar o texto, perfeito, com o mouse, tá? E escolhermos uma fonte para ele. Percebam que a barra de fontes, ela envolve uma série de fontes. Em cada uma que eu jogar o mouse em cima, ela vai me apresentar o tipo da fonte que está sendo selecionada. Em regra, atualmente, para os textos técnicos, boa parte são escolhidos, no caso, a Times New Roman, é uma das fontes mais escolhidas. O outro aspecto no que se refere ao tamanho da fonte é o número 12, que é também a fonte mais utilizada para textos técnicos. É importante assinalar que depois você tem aqui o negrito, vou só negritar tudo, só para destacar. Você tem o itálico, que é a forma de manuscrito, e você tem o sublinhado. Perfeito? Vamos excluir novamente. É importante assinalar que o negrito, em texto normalmente técnico, você não vai poder estar utilizando ele em toda a frase ou oração. O negrito serve exclusivamente para você destacar uma ou outra palavra que você quer dar ênfase. Então é importante você estar atento nisso nos seus textos, porque senão ele perde realmente a beleza. Outro aspecto que também você pode estar substituindo pelo negrito é o itálico, que também dá ênfase e dá destaque à frase ou à palavra que você quer destacar. O sublinhado, normalmente, ele vem quando você quer dar um título para o texto, ele vai acompanhar aí o sublinhado, né? Perfeito? Aqui você tem, então, a tela de diálogo, né, para o que você quer fazer com seus textos. Além dos aspectos que eu já mencionei para formatação, você tem aqui alguns outros efeitos que você pode atribuir ao seu texto. Taxado, que na verdade você tem uma linha horizontal sobre o texto, taxado duplo, sobrescrito, subscrito, enfim. Você tem diversas opções aqui que você pode estar utilizando no seu texto, sombra, enfim. Essa é a caixa de diálogo do texto formatado. Além disso, você tem um espaçamento entre os caracteres. Também pode ser utilizado, dando-se uma distância um pouco maior entre eles, o que nem sempre perceba aqui o efeito que acaba ocorrendo. Regra geral, é utilizado 100%. Perfeito? Por outro lado, você tem também as cores da fonte que você quer atribuir. Basicamente, aqui se aplica mais, talvez,
a texto artístico do que um texto técnico. Perfeito? Agora vamos aqui então na faixa de opções, parágrafo. Você tem aqui o definir os marcadores de texto. Você tem diversos marcadores, perceba aqui, à medida que eu movimento o mouse, ele apresenta um marcador distinto. Tá? Isso também é quando você tem uma enumeração de elementos que facilitem e que é necessário esse destaque na apresentação dessa enumeração. Por exemplo, poderia ser a enumeração de frutas, então seria interessante. Um pouco mais abaixo aqui, você tem a localização dos textos, mais à direita, central, à direita, aliás, lá inicialmente à esquerda, desculpem, e o centralizado. Perfeito. Além disso, você tem também uma enumeração, que é feita de diversas formas, ou numérica ou alfa, que também pode ser utilizada numa enumeração. Você tem a parte de moldura de um texto, caso queira, você tem diversas opções para emoldurar esse texto. Você tem bordas de sombreamento no texto, que aqui você tem 2D, 3D, sombra, enfim, tem uma caixa de diálogo também que abre para que você possa estar, né, dando um aspecto num texto artístico mais interessante. Tá? Aqui nós temos, por exemplo, todas as bordas, está aqui o texto com todas as bordas, voltei a excluir. Aqui você tem os estilos rápidos, ou você não precisa estar selecionando lá no início. Você escolhe os estilos rápidos. Você tem as cores, as fontes, enfim, perfeito. Aqui você tem uma seleção de todo o texto que você está trabalhando. Aqui você tem localizar, tá? É uma ferramenta também bastante útil para você localizar num texto determinada palavra. Então vamos pegar uma palavra aqui, desfazer, por exemplo, que é a que está aqui, tá? Vamos mencionar ela e pedir que esse localizador faça isso para nós. Claro que num texto breve desse, não há necessidade de você estar utilizando o localizador, porque com um simples olhar você já vai identificar. Dá um Enter aqui, ela vai localizar a primeira, depois a segunda palavra, a terceira, a quarta e por fim a quinta. Perfeito? Então esse localizador ele é muito importante quando você tem textos longos. Depois nós temos aqui também nessa guia, no menu Inserir, algumas opções que também vão contribuir para melhorar a aparência desse texto. Então nós temos aqui uma folha de rosto, abre uma caixa de diálogo e você poderá estar utilizando diversas frames, estruturas que vão possibilitar também num texto artístico criar um ambiente, uma plataforma, um visual também de um trabalho bastante artístico. Vamos aqui voltando, excluir novamente, tá? E voltamos ao nosso texto. Aqui você tem uma inserção de tabela também, que dependendo do texto que você tem, você pode ter que apresentar uma tabela. Perfeito? Então, aparece aqui diversas formas, enfim, que você poderá estar utilizando. Imagem que você pode estar trazendo ou da internet ou da sua própria documentação. Perfeito? Eu estou inserindo uma imagem, tá? Foi uma não muito feliz a escolha, percebo, mas enfim, está aí ela. Tá? Você teria outras opções para estar fazendo inserção de imagem. Tá? Você tem Clip Art, que é a imagem do próprio banco de dados do Office, o Word e os demais programas também têm essas opções. Aqui você tem o Clip Art, então você tem fotografias, tem filmes,
tem sons, ou todos os tipos, enfim, ela vai te apresentar de acordo com o que veja. Poderia estar pegando uma delas e transferindo aqui para o nosso trabalho, para o nosso texto, perfeito. Então está lá a imagem, vai, só ir colando que ela vai, clica aqui, clica lá, perfeito. Clica no desenho e clica na área, sua área de trabalho. Retornando aqui, vamos eliminar as imagens para que a gente volte no texto que nós estamos trabalhando. Depois você tem Smart Art, que também são formas de você dispor a apresentação da sua página. Perceba que ela te dá algumas sugestões de estruturas que possibilitarão também você dar um melhor embelezamento ao seu texto. Voltando aqui para que a gente fique novamente no texto. Aí você tem as orientações também do layout, tamanho das folhas, enfim, que você marca d'água, que você pode estar trabalhando. Veja aqui, ela se apresenta. Cor da página que você pode estar utilizando, bordas da página, enfim, que você pode estar utilizando, recuos à direita ou à esquerda, dependendo do texto, você pode dimensionar isso aqui, perfeito. E temos aqui também a régua que promove o deslocamento do texto. Ó. À medida que você mexe no cursor dela, você tem o deslocamento do texto, tanto à direita como à esquerda. Né? E isso aqui é o parágrafo, é o que mantém o parágrafo. Então, a parte inferior você desloca o texto. A parte superior dessas guias você mantém o parágrafo. O parágrafo também pode ser utilizado, o botão Tab do seu teclado, você tem um deslocamento padrão que vai permitir com que você faça os parágrafos necessários para o desenvolvimento do seu texto. Um toque é o padrão, se não ele desloca ali normalmente 2,5 cm, que é o que é recomendável para a elaboração de um texto ou de uma redação. Perfeito? Pessoal, para não que a aula não fique muito cansativa e nós nos estendemos muito, a formatação eu vou dividir em duas partes. Essa é a primeira, eu já vou encerrá-la e peço a vocês que procurem refazer os passos que nós aqui colocamos, porque esse treinamento é importante para que você vá adquirindo cada vez mais tranquilidade para que você possa trabalhar com ordem. Um abraço e até a próxima aula.